Meninas, o vídeo de hoje é aquele vídeo para te ajudar na organização da tua semana. É para te ajudar com ansiedade, é para te ajudar a cumprir os teus compromissos, os teus prazos, é para te ajudar a ser mais justa consigo mesma, visualizar a tua semana, semanas anteriores, ser mais, como eu posso falar, mais produtiva em relação à semana, mas não essa produtividade tóxica, uma produtividade saudável, com organização, com planejamento, a gente chega lá. Então, o vídeo de hoje é como eu planejo a minha semana. Como é que Larissa dá de conta das coisas dela, como é que Larissa tá tentando respeitar o processo dela. Então, são todas essas coisas e eu trouxe aqui 6 dicas, tá? E vou mostrando também na prática o meu planner para vocês. A primeira dica é se organizar um dia antes. Então, eu deveria ter organizado minha semana domingo, hoje é segunda, tá? Eu deveria ter organizado ela domingo, mas eu só fiz isso hoje. Mas tudo bem, não tem problema. Mas assim, pra mim não tem problema, porque eu tenho essa disponibilidade de fazer isso na segunda sem atrapalhar muito meu dia, que já atrapalhou, né? Inclusive, estou gravando hoje um vídeo sobre como a gente vive os dias que a gente não quer viver. Esse é o tema do vídeo que eu estou gravando. E assim, gente, confesso a vocês que hoje eu não queria nem levantar da cama, assim, hoje eu queria passar o dia todo na cama, não respeitar os meus compromissos, não ir pra academia, não trabalhar, mas infelizmente eu preciso. Por que eu preciso? Porque eu tenho compromissos comigo mesma, eu tenho um compromisso com outras pessoas, e eu sinto que se eu tivesse organizado meu dia, minha semana no domingo, eu já estaria na segunda com tudo planejado daquilo que eu tenho pra fazer. Então, na hora de procrastinar, eu teria pensado assim, poxa, Larissa, você tem essas coisas, né? Então, vamos cumprir? Porque, gente, quando eu não cumpro, quando eu não faço as coisas, eu fico ansiosa. E aí, por exemplo, se eu tenho um prazo pra entregar alguma coisa e eu não consigo entregar, eu fico constrangida de aparecer nas redes sociais. Vocês acreditam? Então isso afeta todo o meu trabalho, afeta a minha pessoa. Então, como eu melhoro isso? Sendo uma pessoa organizada, que executa aquilo que eu planejei. Então, a primeira coisa é, se planeje um dia antes da sua semana começar. Se tua semana começa no domingo, porque eu sei que tem gente que trabalha no domingo, trabalha de domingo a domingo, estabelece um dia da semana. Nesse dia eu vou organizar tudo aquilo que eu tenho para fazer nos dias seguintes. No meu caso, eu planejo meu domingo. No domingo eu sento e eu planejo minha semana. Estabeleço prioridade, olho as coisas da semana passada que eu não consegui cumprir e tento cumpri-las. E passo para a semana seguinte, né? Analiso tudo aquilo que eu consegui fazer na semana, porque eu não consegui fazer outras coisas, eu não estava me sentindo bem, o que foi que aconteceu essa semana, ou então que semana boa, o que foi que aconteceu, será que teve algum gatilho nessa semana que eu não consegui realizar isso? E aí você começa a trazer essa percepção para si. Aqui, ó, eu já organizei e eu vou dar essa dica aqui para vocês, que é a próxima dica, tá? Mas, ó, eu já comecei a organizar a minha segunda e aqui está tudo que eu preciso para a minha semana, que é a segunda dica, prioridades. Minha dica é, pega um post-it e estabelece quais são as prioridades da semana, ou o que é que tu tem para fazer durante essa semana, em específico. Antes de jogar lá aqui, antes de jogar isso aqui, nos dias mesmo aqui, ó, coloca, por exemplo, o que eu tenho para essa semana: enviar uma proposta, enviar uma mensagem para um possível cliente, procurar um curso de empreendedora, enviar o cronograma de Jéssica, de Dr. Pedro, iniciar posts na minha empresa Montanhas, gravar 2 vlogs nessa semana, tá? Correr 7 quilômetros, chamar pessoas. Eu não sei o que seria essa chamar pessoas. Ah, chamar pessoas porque eu tô com um compromisso na igreja e eu sou responsável agora pela recepção. Então, chamar pessoas para fazer parte da recepção. E planejar a recepção. Como é o cronograma, como vai funcionar, quais são as ideias, o que eu tenho em mente. Então, eu tenho para fazer isso essa semana, por enquanto. E aí eu estabeleço essas prioridades. Então, por exemplo, na quinta-feira tá um dia mais tranquilo, é um dia que eu não tenho muitos compromissos e tudo mais. Será que eu consigo tirar esse dia para procurar um curso? Aí eu coloco procurar curso, entendeu? Ah, hoje, segunda-feira, já terminei tudo para fazer que eu tinha para fazer hoje segunda e eu ainda tenho um tempinho, então eu vou aproveitar e fazer o planejamento da recepção, porque eu tenho que entregar sábado esse planejamento. Então, essa lista de prioridades, mas também lista do que você precisa fazer durante a semana. Quais são os seus compromissos? O que for compromisso de data, bota ali na data mesmo. Mas o que for compromisso que você tem que fazer durante a semana, aí eu prefiro fazer assim. Eu colo um post-it, se você preferir, você coloca na agenda, tipo,
prioridades, o que é importante. Não sei como funciona, mas pra mim eu acho essa ideia do post-it muito boa. Principalmente porque se na semana seguinte eu não conseguir realizar, por exemplo, algumas coisas, eu só transfiro, sabe? Então isso pra mim faz muito sentido. Eu gosto também de fazer anotações. A outra dica é fazer do teu planner, do tua agenda, um diário. Então, gente, ó, por exemplo, eu vou mostrar a vocês uma semana que eu tive aqui. E não foi uma semana boa, tá? Foi uma semana difícil. Foi uma semana que eu tive que tomar decisões. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo. E, ó, eu deixei um desabafo aqui, ó. Dizendo que eu queria registrar que Deus é bom e seus planos são perfeitos. A Larissa de um ano atrás não imaginava que estaria acontecendo essas coisas aqui, sabe? Então, foi uma semana de muita reflexão pra mim e eu aproveitei e fiz isso sobre colocar essas coisas. Teve outra semana também que eu escrevi um negócio todo tamanho, gente. Aqui, ó. Essa semana em específico, eu lembro que foi uma semana muito difícil. Eu não tava bem, eu não sabia nem identificar o que era que estava acontecendo comigo e eu coloquei aqui. Quando eu finalizei essa semana, que eu fui programar a próxima, e aí eu parei para ler o que eu tinha escrito e fui ver as coisas que eu tinha feito. Gente, eu fiquei tão feliz que assim, poxa, mesmo um dia difícil eu consegui realizar isso, sabe? Então eu gosto de trazer isso como um diário. Outro tipo de diário que eu gosto de fazer é um diário de controle das coisas que eu ando fazendo, por exemplo. Aqui, ó, eu tenho devocional, exercício, dieta, trabalho e estudos. São as coisas que eu tento fazer sempre. Todos os meus dias eu tento fazer meu devocional, eu tento praticar uma atividade física, eu vou trabalhar, eu tento seguir meu planejamento alimentar e eu tento estudar. Então, eu consigo visualizar os dias que eu consegui realizar devocional, os dias que eu não consegui. E isso também é muito bom pra ver onde é que eu tô errando, por que eu não tô perdendo peso. Aí quando eu vou olhar 5 dias sem seguir a dieta, né? Porque eu porque eu atrasei tanto esse módulo do curso, da pós, da faculdade, quando eu vou olhar, não estudei nenhum dia. Então eu gosto de ver isso, porque às vezes a gente não sabe onde tá errando. E quando eu tenho essa visualização, eu vejo no que aquilo precisa me dedicar um pouco mais. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, por exemplo, é colocar aqui esse controle. Então, por exemplo, na terça-feira eu fiz o devocional no livro Catecismo Nova Cidade, e eu parei na página 24. Eu li O Poder do Hábito e eu parei na página 110. E eu tava lendo também um livro um milhão de céus sem você, um milhão de mundos sem você, eu não lembro bem. Mas são livros seculares esse aqui. E aí eu parei na página 152. Então, eu gosto de fazer esse controle aqui. Agora, eu no meu treino do exercício físico, né, na academia, eu quero, são 6 dias de treino. E aí era segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E sábado. Só que, por exemplo, se eu faltava na quarta, aí eu não fazia o exercício da quarta, mas fazia o exercício da quinta na quinta. O que é que eu pretendo fazer? Vamos supor, não faltei a quarta-feira. Na quinta, eu faço o exercício da quarta. Na sexta, eu faço o exercício da quinta. Então, é não deixar de fazer nenhum treino, entendeu? Não abandonar aquele treino, mas colocar no dia seguinte. E aí eu vou começar a colocar também, por exemplo, quinta-feira treinei glúteo, que é o treino da quarta. E aí eu já deixo registrado para na sexta-feira eu saber que eu tenho que treinar o treino da quinta. Estão entendendo a lógica, assim, mais ou menos? Outra coisa também que eu gosto de fazer é, por exemplo, eu quero correr 7 quilômetros agora, aí eu coloco assim, terça-feira eu corri 2,5 km, porque eu quero correr 7 quilômetros na semana, tá? Aí, segunda-feira eu corri 2,5 km, quinta corri 1 quilômetro. Quantos falta para terminar? E aí eu vou me organizando. Então eu gosto muito disso. Tanto para eu ter um controle dos meus hábitos, tanto também para eu ter um diário. Poxa, gente, olha que coisa feliz. Eu consegui correr os 7 quilômetros nessa semana. A semana foi pauleira, mas eu consegui correr os 7 quilômetros. Que bom, que felicidade. É isso. E aí entra a outra dica que é fazer visualização da tua semana. Da semana que vai se iniciar e da semana que você finalizou. Gente, é tão bom quando eu olho a minha semana e vejo tanta coisa que eu fiz, sabe? Mas se for uma semana que você não fez muita coisa, Larissa, aí eu olho com carinho. Eu olho com carinho e eu tento entender por que eu não fiz. Será porque eu não tava bem? Então, se eu não tava bem, por que eu vou forçar? Né? Então, tudo bem.
Mas que bom que eu ainda consegui viver essa semana. Olha quanta coisa que eu vivi nesses dias. E isso pra mim me deixa muito feliz, que é essa dica da visualização. Visualiza a tua semana. Estabelece o que é bom pra tu, o que não é, sabe? Começa a ver se teve gatilhos e essa visualização vai te trazer isso. Poxa, eu saí tanto da dieta, o que foi que aconteceu? Ah, ó, tá vendo? Eu não me planejei bem nesse dia. E eu vou e anoto. Como eu falei também, eu gosto de escrever, né, o post-it nos post-its algumas vezes como uma forma de desabafo. Por exemplo, aqui, ó. Aqui tem um super desabafo, gente, de algo que eu tava sentindo durante essa semana. Foi um desabafo assim, que eu levei isso pra terapia, inclusive. E foi bom porque quando eu visualizei minha semana e eu vi que realmente eu tava paralisada, porque, ó, eu não conseguia fazer nada na quinta e na sexta. Mas aí eu parei pra analisar e na quinta eu escrevi isso. E aí eu colei aqui. E assim, eu trouxe isso pra terapia. E foi bom porque eu tinha registrado pra lembrar, sabe? Então eu acho essa dica essencial. Se eu fosse vocês, eu seguiria mesmo. A outra dica é compromisso com o teu planner. Gente, olha ele todos os dias. De manhã tem que ser a primeira coisa que tu vai fazer, abrir teu planner. À noite é a última coisa que tu tem que fazer, olhar o teu planner. O que foi que tu fez da semana, no dia? O que é que vai ter que ficar pro outro dia? Antes de dormir, planeja teu dia seguinte. Quando acordar, segue aquele planejamento. Vão ter dias que, claro, vai sair do controle, vão ter dias que você não vai conseguir seguir, vão ter dias que vão fugir totalmente do teu controle. Tu se sentiu bem com isso? Anota. Foi uma coisa que te deixou angustiada? Escreve. Eu fiquei angustiada com tal situação de tal pessoa. Se tu tiver um diário, eu tenho um diário para dias bons e dias ruins que eu escrevo no meu diário. Eu tento escrever pelo menos a cada 15 dias. E quando eu não tô muito bem, com mais frequência. Mas eu tento escrever nesse diário. Mas não exime de escrever aqui alguma coisa. Quinta-feira. Poxa, quinta-feira aconteceu uma situação que eu fiquei muito constrangida, eu não gostei. E eu boto ele no post-itzinho e eu guardo. Quando termina a semana eu vou analisar, eu vou refletir, eu vou ver se há gatilhos, eu vou ver o que é que tá acontecendo. E isso é muito bom. É o compromisso de você. Todos os dias. Isso aqui tem que ser teu braço direito. Você tem que olhar todos os dias, você tem que passar o dia com ele, você tem que planejá-lo antes de dormir, seu dia seguinte, ver o que você precisa fazer, como você vai se organizar, para não atrapalhar, não embolar as coisas e virar um monte de bagunça da tua semana, do teu mês, da tua vida. Então eu gosto de fazer isso. É tão provável que nos dias que eu deixo pra lá o meu planner, não tem nada pra fazer, não vou nem olhar. Aí eu me engano bonito, porque tem lá no post-it as coisas que eu preciso fazer na semana. Sabe aquelas prioridades? Aí tem lá, bem lindo. E às vezes eu fico nessa ilusão. Eu não quero fazer nada hoje. Certo, tudo bem, eu não vou fazer nada hoje. Mas isso como posso dizer, me prejudicar? Não. Então tá bem, eu vou realocar essas coisas que seriam pra hoje, pra próxima semana, pro próximo dia. E aí eu vou fazendo, estabelecendo essas coisas, assim. Tem dias que são assim, tem dias que são assim. Então eu planejo os dias também que não são bons. E respeito o meu processo. Que é a próxima dica, é respeita, gente. Respeita teu processo. Não vem com milhões de coisas pra fazer em um dia só, porque tu não vai conseguir. Sabe? Sabe aquele tipo de pessoa que estabelece que vai fazer 20 coisas naquele dia e a pessoa só tem horário pra fazer 5? Aí vai se frustrar porque não vai conseguir. Entende a tua realidade, entende o teu processo. Se você não tá bem, diminui a carga daquele dia, se possível, e coloca em outro dia. Diminui um pouco os compromissos daquele dia e coloca no outro. É ter compromisso e se respeitar. É respeitar a semana que tu não tá bem e ver. Terceira dica, visualização. Visualizar a semana com respeito. Respeitar um dia que tu não estava bem, respeitar um dia que fugiu do teu controle porque aconteceu alguma coisa e as coisas ficaram de perna pro ar e você não conseguiu fazer. É respeitar, gente. Isso me ajuda com a ansiedade, por quê? Eu entendo onde estão as coisas, eu faço o que precisa ser feito no meu tempo. Durante aquela semana eu posso responder o processo até sexta-feira. Quarta-feira eu vou sentar pra fazer. Não tive bem quarta. Aí eu passo pra quinta-feira. Mas eu sei que sexta-feira eu tenho que responder aquele processo. Então são essas pequenas coisas que me ajudam muito. E eu finalizo aqui com essas 6 dicas, só recapitulando. Se organizar um dia anterior da semana começar. Estabelecer uma prioridade, fazer uma lista das coisas que tu tem pra fazer aquela semana. Usar teu planner como um diário. Visualizar sua semana, a semana seguinte, a semana anterior, o mês, super importante, mas esse fica para um próximo vídeo. E compromisso de olhar teu planner, de usar teu planner, de
de sentar e analisá-lo, de fazer as coisas que precisam ser feitas no teu planner, de planejar. E a última dica, que eu acho que é a mais importante, é se respeitar. É você respeitar seu processo, é respeitar seu tempo, é respeitar seu tempo de processo e seu tempo cronológico, seu tempo do dia. Se tu só tem 3 horas pra fazer algo, tu vai colocar 20 coisas que levam 12 horas? Não vai. Então são essas pequenas coisas que nos ajudam, que me ajuda, que faz muita diferença na semana que eu não sigo, as coisas ficam difíceis, eu fico ansiosa, eu fico angustiada. E a semana que eu sigo, eu sinto que eu me sinto mais assim, leve, mais tranquila, sabendo que eu vou dar de conta, não preciso dar de conta na terça, eu posso dar de conta na quarta, ou dar de conta de muita coisa na quarta e na quinta eu posso aliviar minha semana. É isso, gente. Então, estabelece essas prioridades, faz essas dicas, depois me conta se serve pra tu. E também me deem dicas aí, o que vocês utilizam quando vocês vão planejar a semana de vocês, tá bem? Um beijo, muito obrigada. Curte o vídeo, comenta aí, eu quero muito saber a opinião de vocês. E, se possível, se inscreva no canal. Até um próximo vídeo.